Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Com alegria, mais uma vez nos encontramos. A palavra de Deus ilumina os nossos passos, purifica o nosso coração, transforma a nossa vida e nos dá a oportunidade de fazermos comunhão com o nosso Senhor. Ouçamos a palavra que a Sagrada Liturgia nos propõe para hoje. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor aqui está falando a respeito dos alimentos, que não é o alimento que torna impuro o nosso coração. Não é o alimento que torna impuro o ser humano, mas aquilo que sai do nosso coração. Gostaria de refletir com vocês, neste tempo da modernidade, muitas coisas adentram o nosso coração e aí permanece. O Senhor diz que não é o que sai do estômago, não é o alimento que purifica, que contamina o homem, mas Ele diz aqui, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Mas há situações em que, pelos sentidos, entra sim no nosso coração. Quando guardamos mágoas, ódio, situação de divisão, impureza. E no meio de comunicação, eu falava isso há pouco, nesta modernidade, muitas coisas entram no nosso coração, na nossa vida, e que torna a nossa vida, aí sim, distante do nosso Senhor. Porque por esses sentidos se entra o pecado no nosso coração. Aí nos tornamos impuros. Aí nos tornamos longe do projeto de Deus. O homem puro é o homem que busca a santidade. O justo é aquele que busca a santidade e faz a vontade de Deus. Então devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação e não permitirmos que pelos meios de comunicação, pela modernidade, enfim, por tantas situações, adentre no nosso coração o ódio, o ressentimento, a impureza, a devassidão, os projetos de enriquecimento ilícito, a propaganda que vai fazendo com que o nosso coração vá desejando outras coisas que não é o desejo de Deus. A propaganda nos faz desejar a riqueza, o poder, e isso nos torna impuros. Entendamos bem, isso nos afasta do projeto de Deus. Não nos tornamos puros na intenção, castos na intenção, mas nos afastamos do plano de Deus.
Que o Senhor nos dê a graça de vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação e não nos deixarmos enganar por aquilo que não é a verdadeira felicidade, por aquilo que não traz paz, não traz alegria e, pelo contrário, nos mergulha nos vícios e naquilo que nos afasta do projeto de Deus. Tenhamos cuidado, porque podemos nos contaminar. Entendam bem esta palavra, nos contaminar pelo pensamento e pela maneira em que o mundo vive. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos de acordo com o projeto de Deus, buscando a santidade, buscando as coisas do alto, e assim nos tornaremos verdadeiramente puros, santos, que buscam fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.